Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o candidato do Podemos à Prefeitura de Nova Lima, Sérgio Americano. Bom dia, candidato. É um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. É um prazer participar do Café com Política. Bom dia, candidato. Candidato, as pesquisas mostram que sua candidatura não está entre as três que hoje parecem ser as mais competitivas em Nova Lima. O que fazer para mudar essa situação a menos de 20 dias das eleições? Infelizmente, as pesquisas estão manipuladas e eu entrei com ação na Justiça as questionando. A manipulação ocorreu na amostragem. Por exemplo, o bairro Vila da Serra, onde moram mais de 15 mil habitantes, nas pesquisas, na base de dados, consta que tem apenas 950 moradores. Ou seja, vários bairros estão com a população errada, né? Não casualmente os bairros onde alguns candidatos são altamente rejeitados. Candidato, para quem vê de fora, parece haver duas cidades em uma em Nova Lima. A Nova Lima dos condomínios luxuosos em cima das montanhas, a Nova Lima do Vale do Sereno, que é uma região abastada, rica, e a Nova Lima da região central da cidade, das adjacências, dos distritos, que é uma realidade bem diferente. Eu pergunto para o senhor, o que fazer para tentar unificar um pouco mais, para tentar tornar a cidade mais homogênea e mais desenvolvida como um todo, e não apenas nesses bolsões, digamos assim, que citei agora há pouco? Na verdade, Rodrigo, a cidade Nova Lima são 5. Nós temos a Nova Lima do Centro Histórico, temos a Nova Lima dos condomínios verticais, dos condomínios horizontais, do Jardim Canadá, de Alphaville, de Honório Bicalho e Santa Rita. São realidades bastante distintas, né? E com problemas também muito diferentes. A título de exemplo, a população do Vila da Serra, por exemplo, está preocupado com o caos no trânsito, com questões de meio ambiente, com a verticalização excessiva. Já no centro histórico, os problemas são outros. Nós temos problemas lá com a geração de empregos, o desemprego entre a população mais jovem é assustador, problemas de moradia, problemas de infraestrutura. Uma grande parte do município não possui rede de saneamento. Enfim, são várias Nova Limas e cada uma delas com problemas bem específicos. E o que fazer para resolver isso, candidato? Precisamos de uma intervenção firme na prefeitura. Obviamente que alguns problemas são decorrentes de políticas que o município adotou. Um dos geradores de problema na cidade, por exemplo, é o plano diretor atual, que data de 2007. Esse plano diretor permitiu uma verticalização absolutamente escandalosa da região do Vila da Serra. Isso provoca uma grande concentração de moradores num espaço muito pequeno. Então, são milhares e milhares de veículos, milhares e milhares de pessoas num local com a área muito reduzida, provocando caos no trânsito. Esse caos no trânsito, ele afeta o deslocamento, por exemplo, das pessoas que moram no centro histórico e trabalham em Belo Horizonte. Então, a prefeitura pode intervir em alguns assuntos específicos. Um deles, por exemplo, é a questão do transporte público, né? O trabalhador de Nova Lima não consegue emprego fora de Nova Lima. Por quê? Porque o sistema de transporte público não é integrado ao de Belo Horizonte. Então, o candidato a emprego, quando chega na entrevista, ele gasta R$500, R$600 de vale transporte, enquanto o concorrente do lado gasta em torno de R$250, R$300. Esse é um ponto em que a prefeitura pode intervir. Intervir como? Fazendo a integração do transporte municipal e até, em algumas situações,
fazendo o transporte desse trabalhador até Belo Horizonte a custo zero. Ainda na esteira da questão da moradia, candidato, Nova Lima tem uma situação bem peculiar, que muitos moradores vivem em terrenos sem documentação, em terrenos que são de propriedade, ao menos em tese, das mineradoras que ocupam o município. Como fazer um processo amplo de regularização fundiária? Bom, o problema do município de Nova Lima é muito grave. Nova Lima tem um município de 428 mil quilômetros quadrados, uma vez e meia o tamanho do município de Belo Horizonte, e não existem terrenos disponíveis para loteamentos ou para que uma pessoa, principalmente de baixo poder aquisitivo, possa comprar o seu lote, construir sua casinha e constituir família naquele local. Cerca de 90% do município, alegadamente, pertence a duas empresas. E essas empresas não têm interesse no desenvolvimento imobiliário. Eu até presumo que o interesse delas é de manter esses terrenos sem uso para uma valorização futura. Agora, onde que pode se intervir nisso? Através do novo plano diretor. Caso eleito, eu vou propor que uma parte desses terrenos de propriedade dessas empresas deixe de ser terreno de uso rural, né, que paga imposto territorial rural, e passe para ser área urbana, passando a pagar IPTU e obrigando essas empresas a colocar no mercado esses terrenos. Quanto à questão de invasão, infelizmente, eu sou contra invasões, mas em Nova Lima existe uma situação muito peculiar. Como as pessoas não dispõem da opção de comprar terrenos e não existem, eles são obrigados a ir muitas vezes para outros municípios e, em alguns casos, a fazer as invasões em áreas dessas empresas. Então, também o novo prefeito vai ter que intervir nisso, fazendo a regularização fundiária dessas áreas que foram invadidas, né? Então é um problema complexo que precisa de uma intervenção da prefeitura para tentar resolver este problema. Candidato, o senhor fala em transformar esses terrenos, não é, que pertencem às mineradoras, de áreas rurais para áreas urbanas, tudo tentando fazer com que o município se desenvolva do ponto de vista imobiliário. O senhor está levantando aqui um problema que é, inclusive, a dificuldade de venda de terreno em Nova Lima diante das extensões dos terrenos dessas mineradoras que historicamente estão aí no município. Essa é uma briga grande e a briga de cachorro grande, né, candidato? O senhor tem a dimensão da resistência que o senhor pode enfrentar se for eleito prefeito e comprar essa briga com as mineradoras? Eu já comprei essa briga, né, porque a situação é muito grave. Quem conhece Nova Lima, principalmente o centro histórico, sabe que toda casa que você chega, no primeiro andar mora o avô, você sobe uma escadinha na laje, mora o pai, sobe mais uma escadinha na laje do pai, mora o neto, e é uma situação insustentável. Infelizmente, o prefeito atual e os anteriores tem uma relação de grande submissão com essas empresas. E eu não tenho esse problema, porque além de não ter nenhum tipo de contribuição financeira deles na minha campanha, eu tenho essa posição pessoal em prol das pessoas que têm uma situação social mais desfavorecida. Então vou brigar com eles sim, mas eu acho que eles são inteligentes e ao invés de partir para o conflito comigo, eles vão procurar uma solução que atenda às partes. Candidato, na relação com o funcionalismo público municipal, se for eleito, o senhor pretende criar um plano de cargos e salários e valorizar o conceito da meritocracia. A reforma administrativa que está sendo discutida no plano federal quer acabar com a estabilidade do serviço público. O senhor é favorável a isso? Eu sou favorável ao fim da estabilidade no serviço público para a maioria das carreiras e, no entanto, em Nova Lima nós temos uma situação muito peculiar. A prefeitura tem 4.500 funcionários concursados
pessoas de alto nível, muitos delas ali extremamente preparados, mas a prefeitura atual optou por governar praticamente com comissionados. Tem uma grande quantidade de comissionados. Eu vou trabalhar com um quadro de comissionados bem reduzido, e isso vai abrir oportunidade para que os funcionários de carreira mostrem sua competência, tenham oportunidade de chefiar seus departamentos e me ajudar na tarefa de administrar a cidade. Então, a valorização não é só aumento salarial apenas, a valorização é dar oportunidade para que as pessoas mostrem o seu valor, mostrem o seu mérito e possam trabalhar em benefício da cidade. Nós estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Nova Lima, Sérgio Americano, do Podemos. Candidato, agora há pouco o senhor falava sobre as dificuldades que os trabalhadores de Nova Lima têm para trabalharem, por exemplo, em Belo Horizonte, em função do valor alto da passagem, do deslocamento, da passagem de ônibus entre as duas cidades. E no plano de governo do senhor, a gente vai dar uma consultada, o senhor propõe a criação do Passe do Trabalhador, que, segundo o seu plano, é um cartão que vai auxiliar o deslocamento do trabalhador até BH, de modo que o trabalhador novalimense possa disputar em condições de igualdade os empregos oferecidos na região metropolitana. Eu pergunto para o senhor o seguinte, candidato, quem é que bancaria isso? E há dinheiro disponível para uma medida como essa na prefeitura? O senhor tem ideia de quanto isso custaria, por exemplo, por mês ou por ano para os cofres públicos? Sim, antes de propor qualquer medida, obviamente, nós estudamos a questão financeira. Hoje a prefeitura gasta com comissionados cerca de 50 a 60 milhões de reais por ano. Ou seja, esse dinheiro é desperdiçado com puxa-sacos e a maioria gente que não trabalha. Coisa de 5 milhões de reais mensais. Eu vou pegar desses 5, 1 milhão de reais para fazer o transporte de até 5 mil trabalhadores dia para colocar no mercado em Belo Horizonte. E isso vai também impactar na criação de empregos em Nova Lima também, porque para transportar esse pessoal nós precisaremos de em torno de 600 veículos que farão contratos diretamente com a prefeitura. Então o custo desse programa é muito barato, é coisa de R$200 por cada trabalhador, é muito mais barato do que manter empregos desnecessários na prefeitura. Candidato, o crack é uma realidade do município. Localidades que antes eram quase rurais, como Santa Rita, Honório, Bicalho e a Banqueta dos Matozinhos, hoje são alvo dos traficantes e do vício na droga. O que fazer? Olha, esse problema do crack, do vício, não somente em drogas pesadas, mas também no álcool, ele é recorrente praticamente no Brasil inteiro, né? E, infelizmente, em Nova Lima, não existe uma política municipal para tratamento dessas pessoas. Uma das nossas propostas é fazer um convênio com entidades especializadas, porque é um tratamento extremamente difícil, é um tratamento que exige tempo e pessoas especializadas. Então, nós pretendemos nos associar a igrejas, a ONGs que sejam especializadas no atendimento desse público para tentar recuperá-los para a sociedade, né? Essas pessoas caem no vício e criam situações, que eu vou citar aqui como exemplo da Cracolândia em São Paulo, onde qualquer pessoa que tenha o mínimo de humanidade fica completamente arrasada com o que enxerga nas pessoas que estão nessa situação. Candidato, uma curiosidade, o senhor falava da mineração agora há pouco e das questões que envolvem até especulação imobiliária no município, enfim, e nos chamou a atenção também que o senhor não usa a palavra mineração no seu plano de governo nenhuma vez. E, historicamente, nós bem sabemos que a cidade de Nova Lima tem como uma das suas principais, se não a principal atividade econômica, justamente a mineração. E aí eu pergunto, até muita gente discute o futuro da mineração, o senhor pensa que essa não seja uma atividade de futuro ou que no futuro não seja representativa como até então foi para Nova Lima? A mineração é uma atividade extremamente importante
Eu sei que ela tem impactos negativos no meio ambiente. Essas questões das barragens são questões que preocupam toda a população de Nova Lima, mas nós sabemos que a mineração dá uma safra só. E as previsões é de que essa mineração em Nova Lima ela tem um tempo aí pela frente bem reduzido. Então eu me preocupei no meu programa de governo em tentar desenvolver na cidade outras atividades econômicas que possam substituir a mineração no futuro, né? Então eu não me referi à mineração porque a mineração é uma atividade privada e que a prefeitura, na realidade, não pode nem ajudar nem atrapalhar quase que em nada, né? Não é um assunto de competência municipal, mas nós temos que procurar opções para que a população tenha no futuro outras oportunidades de geração de renda. Candidato, o senhor afirma que quer reduzir impostos para as micro e pequenas empresas. Quais seriam esses impostos? De quanto seria a renúncia da prefeitura? Olha, a questão dos impostos é que o prefeito atual, né, o senhor dos impostos, ele assumiu a prefeitura e aumentou o ISS de Nova Lima de 2% para 5%. O ISS é um imposto pago pelos prestadores de serviço. Aumentou o ITBI em mais de 200%. Hoje o ITBI em Nova Lima é de 3% do valor do imóvel. Aumentou a taxa de contribuição de iluminação, aquela taxa que você paga na conta de luz. E pior, além de aumentar o valor da taxa, ele reduziu a faixa de isenção, que antes era, se não me engano, de 150 kW e baixou para 30 kW. Ou seja, a pessoa que tem uma geladeira consome 70 kW, ela já é obrigada a pagar essa taxa na conta de luz. E pior, tentou aumentar o IPTU e só não conseguiu, graças à mobilização que inclusive foi comandado por nosso grupo, tentou aumentar o IPTU em até 700%. Então o prefeito atual é o rei dos impostos. E nós temos que corrigir isso. Porque você pega, por exemplo, a mania dele é equiparar com Belo Horizonte, como se as realidades de Nova Lima e Belo Horizonte fossem iguais, né? Enquanto os municípios vizinhos cobram alíquotas bem menores, Nova Lima se equiparou a Belo Horizonte. E o pior, né? Quem conhece o projeto que foi aprovado pelos atuais vereadores, ele reduziu os impostos de uma categoria econômica. E quando nós descobrimos que todas as categorias aumentaram, ele aumentou o ISS de 2% para 5%, essa categoria, o sistema bancário, caiu o ISS de 5% para 2%. Então chega a ser ridículo, isso tem que ser revisto, nós temos que desburocratizar a prefeitura, incentivar a abertura de empresas e não tentar escalpelar as empresas que já existem no município. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O maior desafio do senhor enquanto candidato hoje? O maior desafio é levar a mensagem a toda a população e combater as pesquisas fraudulentas. O maior desafio de Nova Lima? O maior desafio de Nova Lima é diminuir a desigualdade social, porque hoje ela é muito grave no município, mas desenvolver com medidas inteligentes, e não com demagogia. Vitor Penido, em uma palavra. Rei dos impostos. Pesquisas eleitorais. As pesquisas que estão sendo divulgadas, nós questionamos na justiça, porque elas têm manipulação na sua amostragem. Em Nova Lima tem um problema muito sério, é que os condomínios hoje têm 30% da população e os institutos não conseguem acesso a esses condomínios para fazer a pesquisa. Então toda pesquisa em Nova Lima, por definição, já é errada e falsa. Economia pós-pandemia. É uma situação bastante grave e ontem eu tive uma reunião com a Associação Comercial de Nova Lima. Os indícios de quebradeira são preocupantes
e na prefeitura teremos que analisar como ajudar em detalhes. Mineração. Mineração tem tempo curto e nós temos que pensar nas opções. Sérgio Americano, candidato do Podemos à Prefeitura de Nova Lima, nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado pela entrevista, candidato. Muito obrigado por ter participado. O programa de vocês é bastante popular e de vez em quando eu assisto. Então, para mim, foi uma honra participar com vocês aqui. Um abraço a todos os ouvintes e eu agradeço desde já. Muito obrigado pela audiência.